Aqui é o Kleber Catão do Treinando Delphi. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, onde nós fizemos a instalação do embarcadero versão Community. Tá? Nós vamos entender hoje como utilizar aqui as áreas da IDE. Né? No último vídeo a gente viu já essa tela, que é a tela de abertura do IDE. Então tem algumas áreas que nós já vimos, mas vamos relembrar aqui. Aqui neste lado nós temos uma área de aprendizado, onde vem aulas e informações importantes provenientes do site da embarcadeira. Novidades estarão aqui, como por exemplo esse artigo, né, sobre o desenvolvimento de software. Aqui nós vemos as novidades na embarcadeira 11.3, né? Tem de novo, você pode clicar aqui e ele vai direcionar direto para este vídeo. Aqui embaixo nós temos o que está sendo promovido no Gedit, que é a ferramenta de instalação de novos pacotes de software, novos estilos, novos componentes, você pode pegar por aqui. De forma semelhante, aqui é o que há de novo no Gedit, ou seja, não está somente sendo promovido, mas o que tem de mais recente. Aqui nesta área nós temos uma iniciação, uma inicialização de novos projetos, de novos arquivos, que você pode utilizar diretamente aqui. No nosso caso, como nós vamos agora ver quais são as principais partes da janela, vamos abrir esse projetinho que eu deixei pronto aqui, para a gente ver como funciona. Eu deixei pronto essa tela, tá? Ela já tem alguns componentes aqui para que a gente tenha condições de entender as partes aqui, as janelas disponíveis da IDE. Tá? Aqui do lado direito nós temos tela de projetos, né? A área que informa sobre os projetos. Essas áreas, né? Elas são acopláveis, você pode movê-las, deixá-las suspensas, onde você preferir, ou pode acoplá-las no lugar que você achar mais adequado. Tá? Então, pode ficar paralela, pode ficar embaixo, não há problema, vai da forma que você preferir. O mesmo ocorre com o outro lado aqui, tá? Então nós temos aqui a área de projetos, ou seja, todas as informações dos arquivos do seu projeto vão estar aqui, tá? No meu caso, as áreas interessantes são qual é a forma que eu estou realizando a compilação, tá? Neste caso está em release, ou seja, é como se eu já fosse liberar para os clientes. Então ele não vai me dar mensagens de alerta se eu tiver algum tipo de erro, se eu tiver algum tipo de exceção dentro do código. O ideal é que estejamos sempre aqui usando o debug, tá? Aqui tem as versões, né, as plataformas que eu posso incluir para a geração do aplicativo. No caso aqui estou usando 32 e 64 bits. Caso eu não tivesse uma dessas plataformas, né, eu posso vir aqui com o botão direito, adicionar a plataforma, selecionar que eu não possuo e dar um OK aqui, ela vai ficar disponível, tá? Dar 2 cliques neste local é a mesma coisa que eu vir aqui em cima e mudar para a versão que eu quero, tá? Você vê que ela muda aqui também, tá certo? Então, eu alterar a saída aqui também é como dar 2 cliques aqui, tá? Veja que é simultâneo a mudança. Aqui são os arquivos do meu projeto, tá? Veja que a tela que eu criei, né, um form. O form é a tela que a gente usa no Delphi. Por que a gente chama de form, né, ou formulário? Porque eles são tipos T-form. Como padrão, para o Delphi, a gente usa o T para a criação de um tipo e o nome desse tipo que você usa. Então seria equivalente ao T de type, que seria esta informação aqui, né? Quando você cria, você define um tipo. Então o T de tipo e form. Aqui, como eu estou herdando, né, eu estou criando um formulário chamado principal, ele naturalmente coloca automaticamente este T. Tá? Essa mudança aqui de tela para código, tá? É aqui embaixo. Você clica em código, você vê o código do formulário. Você clica em design, você vê a aparência do formulário e seus documentos, tá? Seus componentes, no caso. No meu caso aqui, para demonstração, eu criei um outro arquivo, que seria este biblioteca, para a gente ver a IDE funcionando aqui em modo debug logo mais, tá? Mas é só um arquivo .ps, ele não está vinculado a nenhuma tela. Já este aqui, que é o principal, ele está vinculado ao formulário, tá? Quando a gente salva o formulário, ele cria também um .ps que é vinculado a ele.
Isso é padrão da própria IDE, tá? Aqui do lado esquerdo nós temos a estrutura, que ela mostra a disposição dos componentes sobre o form. Então se eu clicar aqui, veja que ele seleciona o form aqui para mim, né? E ele me diz que eu tenho nesse form um menu principal e imediatamente abaixo também tem um status bar, que seria este cara aqui, tá? Então sempre que eu adicionar componentes ou alterar componentes que tenham outros componentes inseridos nele, a estrutura será modificada aqui. Então vamos, por exemplo, aqui em cima é o menu principal, mas eu não insiro este cara lá em cima, eu coloco este componente, que é o T-menu principal, né? O main menu, e ele é quem vai gerenciar este cara aqui em cima. Então se eu der 2 cliques, ele aparece como está disposto o menu, tá? A gente vai aprender a lidar com o menu depois, mas para exemplificar, para você ver as mudanças que vão ocorrer aqui, eu vou alterar este menu, tá? Eu vou aqui primeiro inserir um separador, veja que imediatamente surgiu um separador aqui, e aqui eu vou incluir neste cara, vou colocar um nome dele, tá? Vou vir aqui adicionar um name desse outro que estava ali, tá? Eu posso criar sobre este cara aqui um novo menu, colocando um submenu, para que eu tenha a opção de ir lateralmente para um novo menu, tá? Então veja que ele vai criando essa estrutura aqui na lateral, para que a gente possa visualizar como está. Se eu pegar qualquer outro componente aqui, um T-button, por exemplo, né, que é o botão que já tem disponível, e colocar aqui no formulário, este botão automaticamente ficou disponível aqui no formulário, tá? Eu vou puxar aqui o menu principal. Se eu mover, criar um panel, colocar ele aqui dentro, tá? Veja que ele está ficando sobre a mesma estrutura do formulário. O botão, o menu principal, panel e o status bar estão sobre o formulário. E esses caras, esses botões, né, que eu fui adicionando, que eram partes do menu, eles foram ficando sobre a parte do menu, né, e o menu está sobre a forma principal. Mas o panel é legal porque a gente pode colocar coisas nele, como por exemplo o T-button também. Então eu coloco um botão aqui e vejo que este segundo botão ele passa a fazer parte deste panel. Se eu apagar o panel, o botão vai junto, tá? Isso é um cuidado que a gente vai ter que ter aí durante o desenvolvimento. É possível fazer o desfazer, no caso, né? A gente pode vir aqui Edit e Undo, que é o nosso Ctrl Z, no atalho de teclado. Mas bom evitar que isso ocorra, né? Acidentalmente, tentar não apagar componentes que estão agrupados, né? Que fazem parte internamente um do outro. Nessa parte de baixo nós temos o Object Inspector. É uma área muito importante, pois é nele que nós vamos lidar com as características do componente que nós estamos usando aqui. Então eu posso mudar aqui, como nós já fizemos ali no menu, né, o nome que eu visualizo. Tá? Eu posso mudar informações de posicionamento. Tá? Vamos voltar aqui para menor, já que a gente ficou encoberto pelo panel, né? Posso deixar ele visível ou invisível. Aqui se eu clicar ele não vai mostrar, mas ele vai se tornar invisível em compilação, tá? Aqui, por exemplo, ele fica visível. Tudo bem? Aqui o botãozinho que foi adicionado. E se eu deixá-lo agora invisível, ele já não vai mais exibir. Tudo bem? Veja que o botão não está mais aqui. Então, essas propriedades a gente vai aprender a lidar com cada componente, as propriedades que estão disponíveis e qual é o uso dessas propriedades. Aqui do lado direito, embaixo do projeto, nós temos a paleta de componentes, ou seja, todos os componentes que você tiver instalados vão estar aqui disponíveis. Se eu não tiver feito alterações da IDE, será por aqui que você irá procurar o seu componente ou clicar aqui, né? Se você já souber o nome, T-button, T-panel, né? FD Connection, que é a conexão do FireDAC, nós veremos como funciona aí logo mais.
você pode pesquisar por aqui. Eu gosto de deixar como se usava antigamente, né? Aqui em cima, essa paleta com os componentes. Então eu posso selecionar, posso colocar aqui, tá? Muitas vezes na pressa aqui, com a proximidade do mouse, acaba utilizando a busca direto, mas pode ser feito por aqui. Como eu faço para exibir, né? O meu não está exibindo, eu posso tirar aqui componentes, né? Por padrão, a sua ideia vai começar assim. Você pode clicar aqui com o botão direito, tá? E vai colocar em Component, e ele vai exibir a barra de menu dos componentes, né? Com a paleta disponível aqui em cima, tá? A mesma busca que você tem aqui, você pode colocar aqui, tudo bem? Ele vai trazer ali para você o cara que você está procurando. Então eu tenho vários tipos, né, de componentes com botões. Ele vai trazer ali para você, tudo bem? Clicar, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o código. Botão 2 cliques. Então este botão aqui, ele tem um clique pronto aqui, né? Que ele vai trazer esses dados dessa biblioteca que eu criei aqui, né? Eu criei um código pequeno, vinculando aquele arquivo, dizendo que eu tenho um tipo biblioteca ali, e vai trazer a mensagem. Quando nós estamos debugando, eu vou inserir aqui um breakpoint, tá? Um breakpoint é uma forma de você parar o código, a gente vai ver como usar mais para frente. Então eu consigo visualizar agora, parar neste ponto, o meu código para que eu veja se algum erro que eu deixei ali está provocando interrupções desnecessárias no meu aplicativo. Então eu vou clicar aqui no botão 2, ele vai parar aqui o código, tá? Para que isso? Para que a gente conheça agora esta tela de debug, que foi este layout que eu modifiquei aqui. Quando a gente inicia o debug, automaticamente ele vem para este modelo, tá? Veja que ele traz aqui a estrutura de como está o que a gente chama de pilha. A pilha são as funções, né? Como a memória do seu computador está tratando o seu aplicativo e o que ele traz. O último item que ele está me informando, veja, é um botão 2 clique, que foi o meu clique aqui do botão. Internamente ele foi vinculado ao controle de clique já da própria funcionalidade do botão, que foi vinculado ao clique de um TCustom Button, que é um botão que a gente utiliza ele quando cria um botão na nossa tela, né? Ele já é um objeto herdado, né? Quem conhece a orientação a objeto vai já lembrar lá que foi criado um botão e herdado de um outro componente já pronto chamado Custom Button. E assim ele vai criando uma cadeia de chamadas, né? E ele vai empilhando essas chamadas aqui. E é por isso que chama-se de pilha, né? Ou chamados da pilha, call stack, chamados da pilha. Nesse chamado, agora eu vou fazer com que a minha IDE passe para dentro deste chamado que eu fiz aqui, deste arquivo que eu criei. Veja que eu não tenho um breakpoint aqui, né? Ele não está vermelhinho, para que você compreenda como a gente vai tratar. Aqui eu estou dizendo passe direto e aqui eu estou mandando ele entrar dentro desta linha. Então nós vamos entrar nesta linha e veja que ele veio para aquele arquivo e agora ele vai trazer este resultado de A e B. Tá? Agora eu não quero mais que ele entre novamente, né? Eu só vou caminhar até que ele dê a resposta que foi o que estava solicitando dele. Veja que ele terminou, ele lançou a mensagem e agora ele veio para a linha de baixo, né? Ele vai caminhar até o final agora e voltar para a minha tela, tá? Ainda está em execução, ainda não fechei o aplicativo, mas o que é o legal aqui? Eu vou ir em biblioteca, eu vou criar aqui agora um visualizador, né? Um observador desta variável aqui, tá? Como eu vou fazer isto? Eu vou criar um watcher, tá? Então eu vou colocar aqui add watch e a partir de agora este A vai ser monitorado aqui, tá? Como eu não tenho neste momento esta variável em uso, porque eu não estou dentro da minha função, né? Ela só vai passar a estar em uso quando eu chegar nesta biblioteca, neste arquivo, ele chegar nesta função que tem como parâmetros A e B e que retorna a soma desses dois caras.
Na nossa aplicação, eu fiz isso aqui, eu chamei esta função pelo botão. Então eu estou passando aqui, veja, biblioteca soma, que é justamente o que está aqui, soma. Então quando ele vai andando, né, eu vou entrar aqui novamente, pelo meu arquivo com a minha função, veja que agora ele monitorou, ele sabe que o A é 5, né? Eu passei esse 5 aqui manualmente, tá? Mas eventualmente o seu software vai mudar esses valores como for necessário. Aqui é para você compreender que este watch list ele visualiza campos, né, de variáveis que você pode não conhecer internamente esse valor até a passagem. Se eu ponho o mouse aqui, veja que ele está A5B6, né? Coloquei aqui do lado porque eventualmente quando você tiver muito código você não vai ter como simplesmente identificar aqui a variável. Então você já vai ter o nome dela, uma passagem de parâmetro, né? Ela pode estar indo daqui para um outro lugar como uma variável não por cópia de valor, mas por parâmetro, ou seja, ela vai como memória e aí você consegue estar monitorando aqui. Se você selecionar duas variáveis, ele traz para você aquela funcionalidade. A mais B é 11, né? Porque são 5 mais 6. Então, há muitas formas de você estar aqui avaliando como o seu software está fazendo. E veja que o clique do botão com breakpoint está aqui, mas ele está mostrando no nosso call stack que nós estamos no soma, tá? Então, ele mostra que a nossa pilha se encontra nesta função, né? Ela foi chamada por esse clique do botão. E nós temos toda a cadeia aqui de chamados da pilha, tá? É para isso que serve esse call stack. Nosso watchlist para que você tenha condições de ver o valor que se encontra aqui, tá? Se eu não tiver a variável durante a execução, tá? Nós vamos sair aqui desse chamado. Veja que ela me informa agora que dá não está acessível, ou seja, o meu código não tem mais esta variável chamada de A. Apesar de eu ter os 5 e os 6 passados aqui, eles não se chamam aqui A e B, somente dentro desta função soma que está aqui. Tudo bem? Aqui embaixo nós temos as variáveis, né, que estão neste momento disponíveis. Self aqui é a tela, tá? Então ele tem algumas informações aqui, por exemplo, F principal, que é o nome da nossa tela, tá? Se eu mudar aqui para o modo de design, mudar aqui a visualização para o default ao invés do debug, nós vamos ver que o meu formulário ele tem o nome de F principal, que foi o nome que eu coloquei nele, F principal. E este nome foi eu quem dei para ele. Você pode mudar aqui o nome, tá? Ele muda o nome que está aqui. Nós vamos manter o F principal aqui, né? Para que a gente possa testar ele aqui ainda. Nós vamos dar continuidade. Nós vamos fazer novamente o clique para que você veja que nestas variáveis locais vai passar a aparecer as variáveis. Veja que está o self, que é o formulário, né, com todas as suas propriedades que a gente visualizou ali, com todos os seus componentes que estão ali dentro, tá? O botão, o panel, tá? Também fica disponível aqui para que seja acompanhado as mudanças, mas que quando nós vimos aqui, chegamos no arquivo biblioteca, A e B passam a estar disponíveis, porque são as variáveis da função que nós estamos agora, ou seja, as variáveis locais desta função. Como nós saímos do escopo da tela e viemos para o escopo desta função, as variáveis se tornam essa daqui, tá? O escopo, o que é? É aquela região de memória que está sendo tratada neste momento. Quando a gente sair daqui e voltar para a tela, ele vai resultar o meu 11, né? E vai lançar a mensagem aqui. Veja que esta mensagem não tem variáveis no escopo. Na hora que ele voltar para a tela aqui no OK, tá? Já temos novamente o self aqui com todos os seus componentes. Self, né, é do inglês, seria no caso um próprio, ou seja, a gente mesmo, né, apontando para nós próprios. Nesse caso, o próprio seria o T principal aqui, o nosso uniforme principal, tá? Então é assim que a gente visualiza este ambiente. E aqui embaixo nós temos mensagens, informações, se houver erros.
se houver alertas, tá? A gente pode, por exemplo, aqui fazer uma operação inválida para a gente gerar um erro. Vou alterar esse código aqui. Deixar aqui, vou fazer com que ele gere um erro aqui. Vou colocar um percentual para que ele não reconheça a operação. E vamos tentar compilar novamente. Veja que ele deu erro aqui e ele informa que falhou a compilação. Ele estava aguardando um operador ou um ponto e vírgula, né? O operador seria um mais. Se eu tirasse isso daqui, ele também entendeu um erro. Ele aguardava uma expressão, mas encontrou ponto e vírgula. Então, se eu colocar o B novamente, não vai mais dar o erro. Tá? Então, todas as saídas, né? A área de saída é essa aqui. Quando não estão em compilação, a tela comum de uso, né? Esse layout de uso padrão é o que fica, tá? Para hoje seria isso, para você conhecer as diferentes áreas aqui da IDE.